muitos sabem, João Pessoa vem se destacando como uma capital da gastronomia aqui no Nordeste. Mas, para combinar com essa gastronomia pelo qual João Pessoa vem se destacado, nada melhor que um bom vinho. Hoje a gente está conversando com Natália Gaion, aqui no Tramonto Wine Bar, e a gente vai falar um pouco sobre essa harmonização. João Pessoa é a cidade em que o sol nasce primeiro, a gente é muito conhecido pelas nossas praias, pelo nosso clima tropical, e algumas pessoas parecem entender que o vinho não é muito indicado para um lugar quente, e acham que vinho combina mais com um lugar frio. Natália, há uma harmonização entre o clima de João Pessoa e o vinho? Claro, com certeza. Eu sempre digo que para vinho sempre tem a ocasião certa. Então, um lugar quente, como é João Pessoa, é ideal para vinhos mais leves, digamos assim. Então, claro, se você está na beira da praia ou na beira da piscina, na beira da piscina, indico vinhos brancos, espumantes, vinhos rosés são perfeitos para essas ocasiões. Claro que não precisa sempre tomar esses vinhos, você não precisa ficar restrito a isso. Se você gosta de vinhos tintos, obviamente, você tem a total liberdade de consumir também os vinhos tintos. Mas com certeza o clima de João Pessoa combina muito bem com vinhos brancos, vinhos rosés e espumantes. A gente sabe que na Itália, vinhos importados, vinhos franceses são vinhos de altíssima qualidade. Mas aqui no Brasil, há algum rótulo, algum vinho que seja de qualidade, que uma sommelier como você recomende? Eu sou muito suspeita para falar do assunto. Eu sou super fã dos vinhos brasileiros. Eu acredito que o Brasil ainda é muito novo para esse mercado do vinho. Principalmente os consumidores ainda não sabem muito com relação aos vinhos brasileiros. Boa concentração da produção dos vinhos aqui do Brasil ficam no Rio Grande do Sul. E por N motivos é muito difícil tirar eles de lá, digamos assim, né? Então, motivos de imposto que são elevados para trazer para cá, vamos pôr para Paraíba ou para outros estados. Questão também de que muitas vinícolas lá no Rio Grande do Sul são de vinícolas familiares, então são vinícolas pequenas, né, digamos assim, então também não tem uma produção muito elevada para que possa, então, exportar para outros estados. Então, esses motivos acabam deixando os vinhos brasileiros um pouco mais difíceis de ser encontrados. Mas, hoje em dia, a gente tem sites, a gente tem N fatores que facilitam a gente nesse sentido. Então, eu, por exemplo, quando vim do Rio Grande do Sul para cá, usava muito essa ferramenta de compras em sites, né? Porque eu sentia falta dos vinhos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal, de todo o sul do país. Mas sim, o Brasil produz muitos vinhos excelentes, eu digo assim. Muitos vinhos que não precisam ser caros, né? Eles são acessíveis muitas vezes. Você consegue rótulos aí de acima de R$40, e que eu digo que é barato, né? Porque não é fácil fazer um vinho. Também a gente tem que desmistificar um pouco isso, que vinho é caro, mas ele não é fácil de fazer, né? Imagina a produção de uma videira, ela dá uma vez por ano, ela produz uvas uma vez por ano, então você tem que esperar todo um ano para que você consiga colher a uva, para que depois entre todo o processo de vinificação, e aí só então, dependendo ainda do estilo do vinho, se ele for envelhecer dentro das caves, então mais tempo ainda para ele poder sair para venda. Então, mas sim, o Brasil produz excelentes vinhos e eu acho que a gente tem que se atentar mais a isso, assim. Às vezes a gente o consumidor leigo assim como eu, pode chegar numa prateleira de supermercado, ver aquele monte de rótulos, aquele monte de preços, pode ficar um pouco confuso, mas hoje a tecnologia tem ajudado um pouco o consumidor, existem aplicativos, sites, até assinatura de vinho que periodicamente chega uma carta de vinho para você em casa, você recomenda o uso da tecnologia para quem está querendo começar a entender um pouco mais de vinho? Com certeza. Os aplicativos hoje em dia ajudam bastante. Existem alguns que acabam confundindo um pouco, porque são opiniões de consumidores, então pode ter consumidores que entendam e pode ter consumidores que não entendam. Então, dependendo do aplicativo, aí também pode ser uma furada, digamos assim. Mas existem muitos, né? Ou se você tem dúvida na hora de comprar, dá uma pesquisadinha ali. Hoje em dia todo mundo tem internet no celular, né? Então dá uma olhadinha, assim. Mas a minha dica principal quando você vai procurar um vinho
numa prateleira, seja em loja especializada ou em supermercado, é ter uma mínima noção de que região, o que produz em cada região, digamos assim, né? Eu tenho dado alguns cursos de introdução ao mundo do vinho que ele basicamente tenta ensinar um pouquinho disso, assim, saber o que procurar na hora de comprar um vinho, né? E acho que a dica principal seria saber o que você gosta no vinho, né? Então, assim, eu gosto de espumante, tudo bem. Você gosta de espumante doce ou você gosta de espumante seco? Então, né, a partir daí, tu já facilita um pouquinho na hora de comprar. Eu gosto de tinto, ok, mas um tinto mais leve ou um tinto mais encorpado? E assim você consegue ir filtrando de maneira mais básica na hora de comprar um vinho, para não ficar naquela loucura, né? Olhando para as prateleiras ali, às vezes horas, e não consegue definir. Vamos lá, a gente tem um consumidor com um paladar iniciante, uma pessoa que ainda não tem muita noção do que gosta, tem medo de errar, tem medo de investir numa garrafa e acabar parando na primeira taça. Eu quero uma dica de profissional. Para essa pessoa que tem esse paladar que não é treinado, tem algum tipo de vinho, alguma uva, alguma fermentação específica que você tem certeza que a pessoa vai gostar, que é um passo inicial no mundo do vinho? Por experiência, assim, eu já vi muitas pessoas me perguntarem isso, e eu acredito que o mais importante é treinar o paladar, né? Então, geralmente as pessoas gostam de coisas mais doces, né? E daí, a partir daí, a gente consegue ir tirando, digamos assim, esse açucarado para ir chegando num nível mais avançado, digamos assim, do vinho. Então, normalmente as pessoas começam com os vinhos doces, sejam espumantes, moscatéis, no caso, ou se é um vinho doce que o pessoal consome muito, principalmente aqui na Paraíba, já vi bastante, os vinhos de mesa que a gente chama, que não são esses vinhos de mesa são vinhos que são elaborados com uvas de mesa, por isso esse nome. E as uvas de mesa não são uvas para vinho, são uvas para comer. Uvas que a gente compra numa fruteira, por exemplo. E aí, por isso, ele tem outros tipos de nome também. Bordeaux, a gente vê Isabel, enfim. E esses vinhos, muitas vezes, eles acrescentam açúcar na hora de produzir. Então, não são naturais, digamos assim. Então, é isso que a gente tenta, de imediato, assim, para os iniciantes, a gente tenta treinar, assim. Tirar esses vinhos mais doces e começar a introduzir, então, vinhos um pouco mais sofisticados. De vinhos finos, né, que é o que a gente estuda de fato. A minha indicação, então, para começar, seriam os espumantes, que são vinhos muito fáceis, são atrativos, são divertidos, é bonito, é elegante também, e ao mesmo tempo são fáceis, assim, e eles combinam com qualquer coisa, seja num aniversário, numa comemoração, num casamento, enfim, ou também para receber amigos em casa, ou para ficar na beira da piscina, curtindo um fim de tarde, enfim. Eles são muito simples e são muito agradáveis, digamos assim. Eu sou muito fã de espumante. E se você prefere, então, um vinho tranquilo, que a gente chama, que é sem o gás carbônico, eu indico para vinhos tintos os mais leves, tipo Pinot Noir, que é uma uva mais leve, mais fácil de tomar, digamos assim. Ou vinhos brancos e rosados também. Mas geralmente se começa pelos mais leves, assim. Eu sempre indico o espumante em função de ser mais fácil. E aí, se prefere, então, um tinto, vai pelo Pinot Noir e assim vai crescendo. Depois um Merlot, até chegar num Cabernet e assim, ir subindo de nível, digamos assim. A gente sabe que a tecnologia pode até ajudar, mas como você mesma disse, pode até confundir esse consumidor inicial. Existe algum curso aqui na Paraíba que possa preparar o paladar do paraibano para esses vinhos mais sofisticados? Eu tenho dado alguns cursos aqui de introdução ao mundo do vinho. Hoje, especificamente, a gente tem um curso especial aqui no Tramonto, que é só sobre espumantes, então vai se falar como eles são elaborados, a diferença entre o espumante método tradicional, método Charmat, por que a gente tem a diferença de champanhe, de prosecco, de Franciacorta, enfim, de cava, são várias denominações que as pessoas não conseguem entender muito bem a diferença. Então, é bem uma introdução mesmo das diferenças entre espumante. A gente vai ter um jantar também na sequência, depois da degustação, junto com a degustação dos espumantes.
E assim eu tenho feito também outros tipos de cursos, mas sempre com o intuito de aproximar o consumidor cada vez mais do vinho, sabe? De tentar desmistificar, de tentar mostrar que o vinho não precisa ser complicado, que ele também não precisa ser caro, que você não precisa gastar horrores na hora de fazer uma compra de vinho, que ele pode ser simples, mas que principalmente ele tem que ser o que você gosta, né? Independente de rótulo, independente do que te dizem ou não, né? O importante é que você saiba o que você gosta e como comprar. Só mais uma pergunta. Nas suas redes sociais você dá essas dicas, você disponibiliza essas dicas para quem, assim como eu, está querendo começar a aprender? Sim, nas minhas redes sociais eu tenho dado várias dicas, principalmente de harmonização. Meu marido tem um gosto por fazer comidas, então a gente é uma dupla bem interessante. Bem inseridos aqui em João Pessoa, então, né? Ele cozinha e eu acabo montando a harmonização. Então, eu tenho dado bastantes dicas de harmonização, principalmente. Mas dicas básicas também, né? Sobre uvas, sobre tópicos do mundo do vinho. E, enfim, lugares que eu vou, que eu conheço, os vinhos que eu experimento, que eu degusto. Então, tudo isso está lá nas redes sociais. Então, a gente aprendeu aqui que a harmonização tem que harmonizar com o clima, com o lugar, com a comida. E a gente está muito feliz que essa paulista esteja harmonizada conosco aqui na Paraíba também. Muito obrigada, Natália. Por hoje é só. Polêmica Paraíba fica por aqui e a qualquer momento a gente aparece com mais dicas para você. E olha, antes da gente fechar aqui, eu sei que não se deve beber no trabalho, mas eu não podia perder a oportunidade de estar com o sommelier me apresentando a maneira correta de beber um bom vinho. Eu deixo esse brinde aqui para todos os nossos leitores do Polêmica Paraíba.